Delegação. Então o funcionário não compra uma caixa de fósforo sem falar com o dono. Qual momento? Em que momento que eu vou passar a bola? Delegação. Será que as pessoas estão sabendo delegar de fato as coisas que precisam ser delegadas? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Né? Vamos falar sobre isso hoje? Bora? Rogério, faz as honras para nós aí. Nossa, eu amo fazer isso aqui. Então, com você, hein? Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. E para começar, meu nome é Rogério Valentim. Eu sou a Roberta Antler. E eu sou Marcelo Germano. Nossa, é muito legal essa abertura. Toca a vinheta. Tá com a vinheta aí. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que seja uma das bases, né, do EAG, um dos motivos que fez o Marcelo criar o método, né, e iniciar o EAG, que é de delegação. É uma coisa que muito se fala, mas pouco se faz, né, Marcelo? No final do dia, não acho que é muito se fala, pouco se faz. As pessoas não sabem como fazer. E não saber como fazer, quando vai fazer, faz errado. E ao fazer errado, fala, não funciona. E isso vai causar crenças, mitos sobre delegação, que no final do dia são disfuncionais. E aí faz o quê? A pessoa que não delega, ela vive fazendo trabalho operacional. E ao fazer trabalho operacional, infantiliza os funcionários. E aí a empresa não cresce. E a empresa fica vai ter o tal da donodependência. Ela vai depender do dono para tudo. E a empresa não cresce. Tanto que uma vez eu fiz um treinamento nos Estados Unidos e o Tony Robbins falou assim no treinamento: apenas 2% das empresas, eu não sei de onde ele tirou essa estatística, não faço a menor ideia, tá? Apenas 2% das empresas do mundo faturam mais de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, se a gente for colocar aí numa continha, hoje dá 10 milhões de reais, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, dependendo do câmbio, né? Cara, só 2% das empresas faturam mais de 10 milhões de reais. Ou seja, 98% das empresas do mundo não vão crescer além desse limite. E por que isso acontece? Porque no final do dia vai existir um gargalo. Vai ter alguma coisa que impeça o dono da empresa a evoluir mais do que isso. Tá? Esse gargalo existe. E um dos motivos, não é um só, são vários os motivos, mas um dos motivos é a empresa sofre da donodependência. O dono, ele é centralizador, ele faz microgerenciamento, e a gente precisa explicar o que é microgerenciamento, e isso impede a empresa de crescer. E aí, quando você chega para um dono de empresa e vai falar o óbvio, né? Porque, delegar o óbvio, né? E vai falar sobre delegação, na cabeça dele aquilo não funciona. Ou ele vai ter sentimentos em relação a delegar, tá? Sentimentos no sentido de que ele não quer perder o controle, se ele delegar ele vai perder o controle, se ele delegar e dar errado, ele está em risco, as pessoas não fazem tão bem quanto eu, o tempo que demora para delegar eu mesmo faço, ele não confia. É mais rápido eu fazer, eu não confio nas pessoas, enfim, vários mitos. E o que acontece? Chega uma hora que ele entende que, não tem outro caminho. E aí, ao invés do dono da empresa delegar, ele delarga. Eu preciso passar isso para alguém. E delargar não funciona. Delargar quebra a cultura, delargar não traz clareza para o que precisa ser feito. E aí ele fica num eterno delega e traz de volta, centraliza. Delarga, traz de volta, centraliza. Delarga, não dá certo, traz de volta, centraliza. Né? E ele fica nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí trava por conta disso. Bora falar sobre isso, então? Eu quero que o Rô explique microgerenciamento. Eu quero dar Marcelo, exemplos, eu vou dar um monte de exemplos. Eu quero colaborar com isso aqui, porque o Marcelo estava falando isso e eu fiquei pensando numa coisa aqui, coisas que a gente já viveu, né? Antes de falar do microgerenciamento ainda no contexto, a gente tem 2 mitos aqui da delegação. Um é quando o cara é inexperiente. Aí acontece isso que o Marcelo falou, né? Aí tem aquele ditado, né? O olho do dono que engorda o gado e tal. E a pessoa mistura o conceito com o que realmente é, né? Então eu falo, é o olho do dono que engorda o gado, né? A gente tá cuidando da formiguinha aqui e o elefante passando atrás. Sim. Então a gente tem que olhar para a coisa certa. A gente engorda o gado olhando pro gado certo, né? Do jeito certo, né? E o outro ponto que eu já vivi também é o seguinte: a gente delegar para pessoa experiente.
tem um outro processo. A gente já falou disso lá no Conversa também, né? Pô, e quando a pessoa sabe, né? Quando a pessoa sabe, também existe um processo de delegação. Porque na hora que ela chega na empresa, ela sabe, ela tem experiência. Agregar experiência na empresa é muito positivo, é importante. Tem momentos que não vão ter jeito de você ir para o próximo nível sem trazer alguém experiente. E aí você tem um processo de delegação para quem também manja, para quem conhece, para aquele cara. Porque senão você delarga do mesmo jeito. Delegar pro cara... Aí tem um nível de maturidade. Exatamente. Que a gente chama nível de maturidade profissional. Exato. A gente pode falar disso daí também. E a gente tem que fazer o processo, porque o cara vai falar, o Marcelo sabe muito mais do que eu isso, é só trazer ele aqui, deixa ele que ele faz. Não, não é bem assim. Aí você delargou. Delargou, exatamente. Então, é isso que eu quero que tu explique um pouco. Essas duas pontas, né? Então, quando a pessoa tá ali começando, você fala, pô, essa pessoa vai fazer melhor do que eu, não vai, não sei o quê. Você fica ali fazendo gestão do... Cara, que cor que é o botão que ela tá fazendo que eu faria diferente? Cara, isso não vai agregar nem desagregar nada. Você tá fazendo um microgerenciamento e gastando tempo numa coisa que nem gera valor. E energia, né? Muita. E por outro lado, quando você solta o cara, porque você acha que o cara já sabe e tal, aí na verdade o cara não sabe, ele tá entregando o melhor dele. Você fala, tá vendo? Aí confirma, né? Vem aquele gatilho de confirmação, né? Eu não falei? Aí, ó, eu deixo, a pessoa fez errado. Você mostrou pro cara como é que faz. Porque tem que dar orientação, Você garantiu que ele entendeu o que é o processo. E muitas vezes, olha, de toda a experiência de viver isso e ter feito cometido os erros, quase que eu falei um palavrão, e depois, aqui já atuando como mentor, observando uma série de empresas que a gente atende, eu chutaria um número, Marcelo, também não tenho estatística, não tenho ideia se o número é verdade, mas um número muito alto, eu chutaria 80%, 90% das empresas. Quando a gente vai conversar, no processo da delegação e de como passar para frente as coisas, que fica o furo, que vem o gatilho da confirmação, falar, tá vendo? Olha, eu falei que não ia dar certo, aí não sabe fazer. É que a gente fala que isso é básico, mas é porque isso é o início de todo o processo, né? É isso. Hoje no programa EAG, a gente tem esse conteúdo gravado online. Antigamente, a gente ensinava isso em sala de aula. Né? Então, olha uma coisa interessante, né? Toda vez que você for fazer uma delegação, a primeira coisa que você tem que entender antes de você fazer uma delegação é qual que é o teu objetivo. Muitas vezes a gente delega a tarefa sem falar qual o objetivo da tarefa, né? Então, anota aí. Eu acho que a primeira coisa, quando você for delegar uma tarefa, tenha clareza de qual o objetivo, né? O objetivo da empresa e conectar o objetivo da tarefa nesse objetivo. Ao delegar aquilo, porque você não vai mais fazer e outra pessoa vai fazer aquilo, né? Então, você tem uma função, uma tarefa que você faz rotineiramente, você vai delegar para outra pessoa e você não vai fazer mais aquilo. Eu tenho que entender o objetivo dessa delegação. Por que eu e preciso deixar delegar claro para quem vai receber isso, né? Do que tem que ser feito, como tem que ser feito, tá? E às vezes você vai delegar coisas rotineiras, você vai fazer solicitações para as pessoas da empresa. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Às vezes, você vai chegar para uma pessoa e vai falar assim, ó... No caso aqui, imagina que a gente vai gravar um podcast. Isso aconteceu. Recentemente, isso aconteceu aqui, né? Então, você chega para a pessoa e fala assim, ó... Eu gostaria de gravar um podcast com tal pessoa. Você fala o nome da pessoa, passa o contato para a pessoa. Beleza? E você acha que você fez uma delegação. Ó, eu queria fazer um podcast com tal pessoa, tá aqui o telefone, né? E o grande ponto é o seguinte, quando você fala, eu gostaria de gravar o podcast, você acha que você está falando uma coisa, mas você não está falando, mas você acha que está falando. Então, vou dar um exemplo, né? Pô, eu queria gravar um podcast com tal pessoa. Passa 20 dias, esse podcast não aconteceu ainda. Aí, quando eu vou falar para a pessoa, eu falo assim, ó, eu falei que eu queria gravar o podcast com essa pessoa, e até agora a gente não gravou. Ah, eu passei para fulano isso daí e ele não me respondeu. Aí você vai entender que você fala assim, o meu objetivo nessa delegação não era passar para fulano. O meu objetivo é gravar o podcast. Então, ó, o meu objetivo é gravar o podcast até o dia tal. Né? Então, o que você vai fazer para que no dia tal a gente grave esse podcast? Isso é uma delegação com muita direção. Porque senão a pessoa fala, eu mandei um e-mail, eu mandei um WhatsApp e a pessoa não me respondeu. Você não pediu para a pessoa mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp. Você pediu para a pessoa, o objetivo final disso daí é gravar o podcast. Não é mandar um e-mail. Só que muitas vezes a pessoa que está recebendo isso, se ela não tiver clareza, ela manda um e-mail, fica esperando, não faz follow-up, não
move os esforços para que aquilo aconteça. E quando você vai falar para ela, ela vai falar, olha, eu mandei um e-mail, mas a pessoa não me respondeu. Mas eu não deleguei para você mandar um e-mail. Eu deleguei para você fazer o podcast acontecer, né, até o dia tal. Então, essa clareza no objetivo, ter uma clareza no objetivo. Qual o objetivo a ser alcançado? Que pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Então, a gente precisa saber qual o objetivo. E na hora de delegar, a gente tem que dar essa clareza para a pessoa, ó. O negócio é o seguinte, eu quero que aconteça um podcast até tal dia com tal pessoa. Tô com o telefone dela lá, ela tem disponibilidade. Vamos fazer isso acontecer? O objetivo dessa delegação não é mandar o e-mail, não é mandar mensagem, não é falar, eu tentei falar com a pessoa e não consegui. O objetivo dessa tarefa é conseguir gravar o podcast. Isto é clareza. Aí a pessoa entende, fala, então esse é o objetivo. Beleza, então você vai fazer tudo o que for possível. Se a pessoa não te responder, você vai entrar em contato 10 vezes. Vou né? lá na empresa Se por acaso você não estiver conseguindo, me dá um follow-up. Me dá um follow-up, mas o teu objetivo é que esse podcast aconteça. Posso até te pedir uma ajuda, né? Ô, Marcelo, tô tentando lá, não tô Isso. conseguindo. E muitas vezes a gente se perde porque a gente simplesmente fala as coisas. E eu poderia dar esse exemplo para diversas maneiras, né? Então você tem o lance da clareza, o lance da firmeza naquilo que você quer e o lance do apoio. Olha, se por acaso você mover todos os esforços e não conseguir, aí você me avisa. Aí você me avisa. Pensa em Para outra não ser forma. pego desprevenido. Aí você me avisa. Então você tem isso. Quer ver outras coisas que são muito sutis? Causam ruído e geram um transtorno. No final do dia gera o caos na empresa. Clareza na comunicação. A comunicação, muitas vezes, ela não é clara. A gente fala uma coisa, a gente acha que a pessoa está entendendo, mas no final do dia a pessoa não está entendendo o que a gente está falando. Posso dar um exemplo prático disso daí? Por favor. Posso dar um exemplo prático? Outro dia um amigo meu me chamou para fazer uma palestra no evento dele, né? Beleza. Em São Paulo o evento, ele me mandou a passagem e ele me ligou um dia antes e falou, Marcelo, amanhã a tua palestra é tal hora, 11 horas da manhã. Meu voo era de manhã aqui de Floripa para São Paulo. O meu motorista vai estar te esperando ali no aeroporto. Então pode ficar tranquilo que eu vou mandar o motorista te buscar. Beleza. Olha o que ele falou para mim. O meu motorista vai estar te esperando no aeroporto. Eu vou mandar o meu motorista te buscar. Foi isso que ele falou para mim. O que eu entendi? Na hora que ele falou isso para mim, eu fiz uma imagem mental. Qual foi a minha imagem mental? Eu me imaginei chegando em Congonhas, passando debaixo daquele letreiro ali que fica brilhando, um monte de propaganda. Propaganda da Livelo, propaganda da EQI, propaganda, sei lá, de tudo quanto é marca, um monte de propaganda. Aí eu me vi passando ali de baixo e saindo ali da área do desembarque, uma pessoa com uma plaquinha escrito Marcelo Germano. Ele não me falou isso. Essa foi a imagem mental que eu construí. E aí o que aconteceu? Quando eu passei daquele portal cheio de luminosidade e de propagandas, eu fiquei procurando, tinha umas 4, 5 pessoas com plaquinha, eu olhei para todas as plaquinhas procurando Marcelo Germano, e não tinha a plaquinha escrito Marcelo Germano. Nisso alguém me parou, falou que ouviu o podcast, que não sei o que, começou a conversar comigo. Eu fiquei conversando com a pessoa e procurando a plaquinha, nada de plaquinha. Meia hora depois, tocou meu telefone. E aí, Marcelo, deu certo? Eu falei, não deu certo. Eu tô aqui faz meia hora, o teu motorista não chegou aqui ainda. Ligou, né? Aí ele falou assim, mas onde você tá? Eu falei, no desembarque. Ele falou, meu motorista tá aí. Eu falei, aqui com certeza ele não tá. E aí o que acontece? Do mesmo jeito que ele falou para mim, que ia mandar o motorista me buscar, e eu fiz uma imagem mental, ele falou pro motorista, vai buscar o Marcelo Germano no aeroporto. E o motorista fez outra imagem mental. Aí beleza, peguei o telefone do motorista, liguei pro motorista. O motorista estava onde? Né? Estava no estacionamento, dentro do carro no estacionamento. Quando ele falou pro motorista, eu não sei qual foi a imagem mental que o motorista fez. Mas não era uma informação que aparentemente pode parecer claro, ou pode parecer até óbvia, que você fala, é óbvio, não é. Ele fez outra imagem mental. Eu liguei pro motorista, entendi onde ele estava, resolvi o problema. Provavelmente a imagem mental do motorista foi assim, o Marcelo, eu vou estar no estacionamento do aeroporto, Marcelo Germano vai chegar, vai bater na porta e vai falar, eu sou Marcelo Germano. Deve ter sido essa a imagem mental que ele fez. Não sei qual foi. É o óbvio para ele, né? Isso. O óbvio para as pessoas é diferente, né? Aí, o grande ponto aqui é, eu resolvi. Cheguei no horário da minha palestra? Cheguei no horário da minha palestra. Mas a que custo? Resolvi. Mas o grande ponto é, teve ruído.
teve ruído. E o grande ponto quando a gente fala de ruído, eu aprendi isso com o André Oliveira da Lupt Mais, né? Foi muito legal estar com o André. Pô, demais. Ele pegou e falou assim, ó, ruído e fricção tira a velocidade. A empresa que quer ser ágil, a empresa que quer ir rápido, que quer ter resultado, ela não pode ter ruído e fricção, principalmente na comunicação, né? Então, ruído e fricção tira a velocidade. Por exemplo, se eu estiver andando numa estrada e tiver uma lombada, tirou velocidade. É um ruído. É uma fricção que tem ali na estrada, né? Se eu estiver andando na estrada e, de repente, um cachorro atravessar no meio da estrada, diminui minha velocidade, eu tiro o pé. Por quê? É um ruído, é uma fricção que tem ali. Se eu estiver andando e, de repente, tem uma placa, né? Radar a 500 metros, eu tiro o pé. É um ruído, é uma fricção, está tirando velocidade, né? Na empresa, tudo que é ruído, que é fricção, vai tirar a velocidade. E no final do dia vai elevar o nível de estresse das pessoas, o ruído, a fricção. Então a gente, como empresário, a gente tem que olhar e falar, vamos tirar os ruídos da comunicação, por mais que você fala, pô, mas se eu tiver que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Vamos tirar o ruído da comunicação para ser mais efetivo. Então o direcionamento tem que ser mais claro, tem que ser, além de claro, diretivo, né? Então, nesse caso, por exemplo, tinha que falar, olha, você vai buscar o Marcelo no aeroporto, usa Ele uma vai te plaquinha, estar esperando no desembarque. a plaquinha você vai colocar o nome dele, ele vai estar te esperando no desembarque, tá? O desembarque de Congonhas é em tal lugar, e lá você vai pegar ele e vai trazer para mim. Aí é uma comunicação direta. E clara, né? O óbvio precisa ser dito. Então, isso é uma das coisas, mas tem várias outras aqui. Então, eu estava falando, o que a gente fazia antes? E hoje está gravado isso, mas a gente fazia presencial. A gente fazia a pessoa escrever a delegação. Porque quando a pessoa escreve a delegação, então a gente tinha algumas perguntas sobre a delegação. Quando a pessoa escreve a delegação, às vezes a pessoa que está delegando não tem clareza do que ela quer. Ao escrever, fica claro para ela o que ela quer, qual é o objetivo. Até ela mesma vê, né, que não está claro. Por que isso é importante. Aí a pessoa que está delegando tem clareza. A pessoa que está recebendo a delegação também tem clareza da delegação. Por mais mecânico que possa ser, isso funciona. E aí, isso evita o retrabalho. Porque às vezes você vai fazer a coisa no piloto automático, né? Vai dar ruído, vai dar retrabalho, demora mais tempo cuidar do ruído, cuidar do retrabalho, do que fazer do jeito certo. E muitas vezes a gente não faz do jeito certo. Posso dar um outro exemplo? Aqui, aconteceu no EAG. Vou dar um exemplo para a gente entender a comunicação, o quanto isso é importante. Uma vez a gente tinha um processo, e o processo de subir toda quarta-feira sobe o podcast. Quando vai subir o podcast, a gente sobe no Reels ou no feed um conteúdo com um corte do podcast, e no conteúdo está falando assim, olha, para receber o episódio completo, digite o número do podcast. Sei lá, esse podcast aqui é o 248. Digite 248. Aí o cara digita 248, ele recebe o link para assistir o podcast, beleza? Isso acontecia. A pessoa que fazia isso saiu. E outra pessoa entrou para fazer isso. E por algum motivo, ela não foi treinada no processo. Então, passou uma quarta-feira, não subiu esse conteúdo e não subiu a automação. E eu não percebi. Um dia eu estou olhando lá e eu percebi que nas últimas 3 quarta-feiras isto não tinha acontecido. Beleza? Percebi isso. Na reunião eu virei e falei, olha, nas últimas 3 quarta-feiras isto não aconteceu. É um processo nosso, esse processo está documentado e quem fez o post não fez isso. Automaticamente, ao falar isso, eu, Marcelo Germano, estou entendendo que eu estou falando para a pessoa, olha, na próxima quarta-feira, eu quero que suba um post, esse post tem que ter uma automação, essa automação é feita no ManyChat para a pessoa receber o link, né? O responsável por isso é fulano, beltrano e ciclano, e esse post tem que subir tal horas. Eu estou achando que eu estou falando isso, mas eu falei isso? Não. Não falei. Aí o que aconteceu na quarta-feira? Não subiu. Não subiu o post. E o que acontece quando o post não sobe? O nosso nível de estresse vai lá em cima, a gente fica nervoso, a gente bate na mesa, a gente fala alto e deixa de ser efetivo. Uma comunicação violenta. A gente passa a ter uma comunicação violenta. Tudo isso, e a gente tem que ser mais inteligente que isso, tudo isso seria evitado se eu tivesse falado, olha, eu percebi que na última quarta-feira, ó, é 3 minutos a mais.
3 minutos a mais na conversa. Eu percebi que nas últimas 3 quarta-feiras não aconteceu esse processo. Então, é o seguinte, vamos revisar esse processo existe, entra lá e fala, olha aqui o processo, está escrito, vamos revisar? Revisamos. É assim que é feito o processo. Então, eu quero o seguinte, na próxima quarta-feira, eu preciso que você siga esse processo. Entendeu o processo? Então, mostra para mim o que precisa ser feito. Ah, beleza. Então, quarta-feira, que horas? Então, quarta-feira, tal hora vai ser feito isso. Quem que é responsável por isso? O responsável por isso é fulano. Pronto. Aí vira para a pessoa e fala, então, quarta-feira, posso ficar tranquilo que isso daqui vai acontecer? Pode ficar tranquilo, vou fazer acontecer. Beleza, então bloqueia a tua agenda aí, coloca que na quarta-feira tem que subir, e a partir de agora, toda quarta-feira, a gente vai fazer isso. Resolver o problema, não tem ruído na comunicação. Sim, não tem ruído, não tem estresse, não tem perda de energia, não tem a intoxicação que acontece. E aí você não fica tóxico, não faz. Então, às vezes a gente vai trabalhar a delegação e a gente está achando que a gente está sendo efetivo numa conversa e não está sendo efetivo na conversa. Outra coisa que acontece muito em delegação. Muitas vezes você está delegando alguma coisa para a pessoa está olhando para você e está consentindo. Visualmente, no corpo, na cabeça, ela está consentindo. Sim, sim. Ah, entendi. Mas ela não está anotando. Então, você comunica uma coisa, a pessoa não anotou, ela entende outra, e muitas vezes ela vai passar isso para outra pessoa. Toda vez que você delega uma coisa para alguém, ou dá uma sugestão de alguma melhoria para alguém, e essa pessoa filtra, todos nós filtramos. Eu estou falando aqui, o comandante está assistindo lá, ele está filtrando essa informação. Quando ele for dar essa informação para outra pessoa, é telefone sem fio. Ele fez um filtro e ele dá uma informação diferente da informação que eu dei. Vai se perdendo, né? Algumas coisas nesse caminho. Isso é ruído. Isso é ruído. Por isso que é importante que quando você estiver delegando alguma coisa, você tenha certeza que a pessoa... Ou o processo está escrito, você dá para ela escrito, ou ela escreve. Ou ela está anotando em algum Ou ela desenha o que foi feito. E aí, ao olhar para isso, você se certifica que aquilo foi escrito da maneira correta, ou foi desenhado da maneira correta. Você fala, é isso mesmo que eu quero. E aí você determina data, você determina hora, você determina quem é o responsável e aquilo vai acontecer. Faz um 5W2H, né? Só que olha o que acontece, né, no final do dia. Olha o que acontece. No programa EAG, a gente tem uma atividade no segundo dia que é uma atividade, é uma experiência incrível. E em uma hora, né, no meio dessa experiência, né, consegue dar contexto, contar uma história, contar uma narrativa e treinar as pessoas para fazer algo que aparentemente é impossível de ser feito. E acabar com o ruído também, né? E aí, no meio disso tudo em uma hora, tem ali um espaço de 10 minutos, eu acho que não dura 10 minutos, onde uma pessoa viu alguma coisa acontecer que é incrível, depois ela é treinada para fazer aquilo, ela é treinada em poucos minutos para fazer aquilo, repete o exercício várias vezes e depois ela faz sozinha. E consegue fazer algo incrível com um processo muito simples. E aí a gente vai para métodos de delegação, né? Eu tenho um amigo que ele fala que assim, é show, share e observe. O que é show? Então anota aí, comandante, o que é show? É mostre. Então você mostra para a pessoa como que é. Você faz e mostra. Ó, é assim que faz. Tá mostrando. O que é o share? Depois que você mostrou, discuta com a pessoa, pergunta se a pessoa tem dúvida, vê se a pessoa entendeu. Depois é o share. O que é o share? Faz junto. Faz junto com a pessoa. Vamos fazer junto? Faz junto. Depois que fez junto, discuta com a pessoa, dê feedback, fala, ó, isso aqui você fez, essa parte aqui você poderia ter melhorado nisso. Como você se sentiu? O que você achou? Né? Aí faz junto algumas vezes. Depois você observa a pessoa fazendo. Observando a pessoa fazendo, faz os ajustes. Olha, isso aqui você podia ter feito desse jeito. Aí quando você observou e sabe que a pessoa está capacitada para fazer aquilo, aí você fala, manda ver. Né? Show, share e observe. E aí tu fica tranquilo, né? Que mostre, faça junto, observe e sempre dando feedback. E aí você tem certeza que a pessoa desenvolveu a habilidade para fazer. E aí você delega e fala, agora você pode fazer sozinho. Por exemplo, às vezes, eu me lembro que quando a gente ia visitar clientes, né, Rogério, lá na Luma, primeiro eu ia sozinho, depois eu falei, pô, preciso delegar isso, né? Então eu ia junto, o Rogério ia junto comigo e ele não falava nada, ele só observava. Depois, ele ia junto comigo, e aí eu falava uma parte e ele falava outra.
E a gente discutia sobre aquilo, discutia sobre a objeção do cliente, discutia sobre o que o cliente falou. Beleza, depois ia junto de novo e dividia ali o espaço. E aí depois a gente ia junto, eu não falava nada, o Rogério fazia. A partir desse momento, pô, Rogério, agora quem vai visitar o cliente para fazer a apresentação é você. Você está pronto, né? Está apto. Você está pronto. Então, é uma coisa bastante simples que funciona. O que normalmente a pessoa fala? Fala assim, o tempo que demora para explicar, eu mesmo vou e faço. E isso aprisiona a gente, ela está sempre fazendo. Então, a gente tem alguns mitos por conta disso, né? Outra coisa, muitos empresários vão falar assim, pô, mas o cliente só quer falar comigo. Por que o cliente só quer falar comigo? Porque você treina o cliente só para falar com você. Então, você chega para o teu cliente e fala assim, se der qualquer problema, você fala comigo. O cliente vai lá, você fala, se der qualquer problema, fala comigo. Às vezes você está na empresa, chega um cliente e fala, esse cliente eu atendo. Quando você faz isso, você está treinando o seu cliente para falar só com você. Você não está treinando o cliente para passar pelo processo na sua empresa. Quando tem um cliente que você fala, esse cliente eu atendo, você está treinando seus funcionários para falar, esse cliente é só o chefe que atende. Né? Vocês não vão conseguir lidar com ele. Isso, ninguém vai atender esse cliente porque você treinou o cliente. Marcelo, mas o cliente só quer falar comigo. Lógico, você treinou o cliente para só falar com você. Você fala pro cliente, qualquer problema, fala comigo. Ele vai querer falar com você. Ele vai falar, bom, como eu não quero ter problema, eu já vou direto nele. Porque aí eu resolvo o problema. E quando ele te indicar para alguém, ele indica assim, fala direto com ele. Então, vocês concordam comigo que um bom sintoma de que o comandante, não, o empresário que está nos ouvindo e nos vendo, precisa aprender a delegar, precisa desenvolver essa habilidade, é quando ele sente uma sobrecarga, sente que não está conseguindo dar conta desses processos. Tem mais alguma coisa que vocês acham? Bom, que... aqui o que a gente está falando... necessariamente se ele precisa estar sentindo que ele não dá mais conta. Ele pode calcular isso, né? Vai ter um momento que ele não dá mais conta. Ele não precisa chegar no momento que não dá mais conta, porque aí isso vai gerar o próximo sentimento. Quando ele tá fazendo, quando ele não tá mais dando conta, vem exatamente esse sentimento. Cara, melhor eu fazer, porque até eu ensinar... Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Aí ele não tem realmente o tempo para ensinar. Se ele faz com uma certa antecipação, o tempo é um inimigo oculto. Ele não vai aparecer naquele momento. Então, o melhor momento é agora mesmo. O melhor momento é agora. O melhor momento é aprender na hora que se você tem um projeto. Por isso que eu gosto de falar do objetivo, né? A gente falou muito do objetivo da delegação. Eu dividi em 3 etapas aqui. Então, a gente tem que entender qual é o objetivo da empresa, qual é o objetivo da tarefa que a gente executa e qual é o objetivo desta delegação. Se a gente fizer uma conexão com tudo isso, vai ficar claro, inclusive para nós, que vamos fazer o processo de delegação, qual o momento, em que momento que eu vou passar a bola? Vou passar a bola na hora que eu estou desesperado, que eu não estou mais dando conta de atender 50 clientes, aí eu não tenho tempo mesmo de ensinar. Porque ou eu ensino ou eu falo com o cliente. E aí você está recebendo um monte de ligação, um monte de problemas, você está naquele turbilhão, não precisa chegar lá. Se você tem um objetivo, se você entende aonde você quer chegar, você vai saber também qual é o momento. Olha, tá chegando no momento aqui, que eu vou ficar atolado. É agora que eu vou começar a ensinar alguém que eu não vou ficar atolado e eu vou ter tempo de ensinar direito e passar o bastão nesse momento. Só que aí tem coisas que não são racionais, Rom. Então, a gente tem que lidar com algumas questões que são emocionais. Sem dúvida nenhuma. Então, quais são as questões emocionais? Principalmente se o cara já delegou e deu errado, né? Se ele delegou dar errado, ele pode olhar e falar, putz, se alguém fizer isso errado, eu estou em risco. E isso é uma questão emocional. Isso faz com que ele não delegue. É uma questão emocional que ele precisa lidar. Outra questão, né, são as coisas que ele fala. Poxa, ninguém faz tão bem feito quanto eu. Tem um nível de exigência que é fazer tão bem feito quanto eu. E a grande verdade é que às vezes as pessoas podem fazer melhor do que eu. Exatamente. Você tem que estar preparado para as pessoas fazerem melhor do que você. Porque e isso tem o risco ego, de acontecer, né, e é muito grande. Não, isso mexe no ego da pessoa também, né? Porque o grande lance é assim, eu faço equilíbrio 10 pratos, certo? Se eu equilibro 10 pratos, eu não tenho tempo de qualidade para fazer nada bem feito, porque eu estou equilibrando muitos pratos. Agora, se eu delego uma tarefa que aquela pessoa vai fazer aquela tarefa várias vezes por dia, durante muito tempo, aquele processo várias vezes por dia, a pessoa fica craque em fazer aquele processo, porque ela tem foco no processo. Uma pessoa que tem foco no processo, ela melhora o processo. Eu faço muitas coisas, eu não fico bom em fazer. Então, imagina, vendas, né? O cara tem que pilotar o fluxo de caixa, ele tem que entrevistar funcionário, o dono da empresa, pilotar o fluxo de caixa, contratar funcionário, tem que fazer compra, tem que organizar uma mudança, tem que comprar uma máquina, instalar uma máquina. Ele tem um monte de coisa para fazer. E ele tem muito pouco tempo para vender. Ele tem muito pouco, ele não tem foco na venda.
Pô, se ele coloca um vendedor, treina um vendedor, e o vendedor, na agenda dele, é só vender, esse vendedor vai ligar muito mais vezes, ele vai ficar muito mais craque em quebrar a objeção do cliente, se ele for treinado, ele vai ficar muito mais craque em ser efetivo em venda. E aí você deixa de ser o gargalo de vendas da empresa, porque muitos donos de empresa é o gargalo da venda da empresa. E isso serve para todas as áreas. Eu falei aqui de vendas, mas isso pode ser para o financeiro, isso pode ser para um processo, isso pode ser para uma parte produtiva, fazer isso daí. Então, isso vai tornar mais efetivo. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem as crenças que a gente fala, o tempo que demora para ensinar eu mesmo faço. Só que você não tem tempo para fazer, então você faz mal feito, você faz sem foco, né? Aí você pensa assim... E tu vai ter que fazer isso por muito tempo se tu não delegar. Ah, se eu delegar isso aqui, eu vou perder o controle. Mas se você não delegar, você também vai perder o controle, porque você não vai dar conta de fazer. Exatamente. Né? E não perde o controle, muito pelo contrário, você melhora o processo, e aí você cria o processo, e aí o processo funciona, você tem controle quando o processo funciona. Tem um sentimento de eu não vou ser mais importante para minha própria empresa, né? Aí talvez ou vital, necessário. Aí né? se trata, né? É verdade. Não, tem que se tratar, porque se a ponto de eu ser vital e eu sair da empresa e a empresa morre, que legado que a gente está construindo, gente? A gente tem que pensar nisso. Se eu sair da empresa e a empresa morrer, o que eu deixei para meus filhos? Não, e a máxima da gestão, família, gente... O que eu fiz de realmente, assim, importante e perpétuo, né? A gente tem que pensar na nossa empresa, perpetuar, né? E a máxima da gestão e da liderança é justamente essa, né? Tu conseguir colocar um processo, implantar um processo que ele não precise mais de ti, que ele funcione sozinho, com as pessoas, né? Então, é importante a gente lembrar disso. Mas aí, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para quem está nos ouvindo. Que delegar é um processo, delegar é aprendizado, a gente aprende e a gente aprende no programa EAG. Então, eu vou pedir para o Marcelo puxar o nosso serviço aí, Marcelo. Pô, comandante, o que eu mais vejo são pessoas atoladas no operacional. Atoladas no operacional. E o fato dela estar atolada no operacional, ela não consegue ter resultados na empresa, né? Ela vira o gargalo da própria empresa. E para fazer esses ajustes é uma coisa muito simples. Então é o seguinte, a gente já treinou mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas. No programa EAG tem um módulo lá no nosso portal exclusivo sobre delegação, sobre maturidade profissional. E no programa EAG a gente trabalha os fundamentos de uma empresa autogerenciável. Quais são esses fundamentos? Domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, gestão, finanças e tração. A gente trabalhando esses fundamentos, a gente vai fazer com que sua empresa seja excelente naquilo que ela faz. E se isso parece interessante para você, o meu convite vai ter um link aqui na descrição desse podcast, clica nesse link, faz sua inscrição, o pessoal do meu time vai entrar em contato com você, vai fazer uma sessão estratégica para entender onde você quer chegar, o que está te impedindo de chegar lá, quais são os obstáculos, os ruídos e as frições que estão te impedindo de chegar lá. E você vai entender quais as oportunidades você está perdendo que você pode aproveitar. Garanto, depois disso, você vai sair de lá energizado. E aí é o seguinte, a gente pode apertar a mão e fazer negócio. Você vai fazer parte do programa EAG e a gente vai ajudar você a alavancar os seus resultados. Se a gente não apertar a mão e não fazer negócio, a gente continua amigo e eu vou continuar produzindo conteúdo com você. Mas eu vou te falar uma coisa. Quanto mais tempo você demorar para ajustar a sua rota, mais dinheiro você está deixando na mesa. Então, se você não quer deixar dinheiro na mesa, clica no botão, faça a sua inscrição e participe do programa EAG. É isso aí. EAG tem que fazer, né, gente? Bom, vamos continuar falando de delegação, né? Deixa eu falar uma coisa importante, tá? A gente acredita que, coisas que se falam, né? É o olho do dono que engorda o gado, é uma coisa que se fala. E outra coisa só existe um jeito de liderar, dando exemplo. Eu já ouvi isso um monte de vezes e aqui eu vou falar, olha, então vamos definir o que é dar o exemplo. Né? A gente precisa definir o que é dar o exemplo. E é o olho do dono que engorda o gado, né? Vamos entender, então, qual a função do olho. Tens um ponto, né, Marcelo? Vamos entender qual a função do olho, né? Porque o olho está ligado à visão, né? É a visão do dono que vai fazer que a tua empresa cresça, que vai engordar o gado. É a visão do dono, não é o braço do dono fazendo o trabalho operacional. E daria um podcast só para falar sobre isso, né? Vamos entender. Então, esse negócio de olho do dono que engorda o gado e a gente tem que dar visão, vai fazer com que muitos empresários, ele chega na empresa e ele, achando que está dando exemplo, fica fazendo o trabalho operacional. Achando que está dando exemplo. Fica fazendo o trabalho operacional. Né? Não que não deva fazer, porque o trabalho operacional precisa ser executado. Mas não é o trabalho operacional que vai levar a empresa para um próximo nível. Né? Então, o que acontece? O que o empresário precisa entender é qual o papel dele. E para ele ocupar o papel dele, para ele escalar a montanha e chegar no objetivo, ele precisa esvaziar a mochila. Deixa eu dar um exemplo do que é esvaziar a mochila. Imagina que você vai escalar
um monte, sei lá, o Monte Everest. Quando você começa a escalar um monte lá embaixo, você está com uma mochila, e essa mochila tem 15 quilos. Pô, 15 quilos, quando você está começando a escalada, 15 quilos nas costas, você leva, De tranquilo. boa, vai. Aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Depois que você subiu bastante, aqueles 15 quilos parecem 200. Para você continuar subindo, você vai ter que abrir essa mochila e vai ter que tirar coisa dela. Vai ter que abrir mão de algumas Aí coisas. você ali. tira algumas coisas, porque o ar é rarefeito, né? Começa a ser mais complicado lá em cima, e aí você vai tirando coisas da mochila. Você não vai acrescentando. Você vai tirando coisas para tua subida ficar mais leve. Você vai ter que fazer escolhas, né? E tirar coisas para ficar mais leve. O que acontece? A maioria dos empresários, conforme vai subindo, vai colocando mais coisa na mochila. E se a mochila lá embaixo tem 15 quilos, lá em cima ela está com 100 quilos. E com 100 quilos lá em cima, você não vai conseguir levar isso, né? Esses 100 quilos vão representar 1 tonelada. E a metáfora aqui é, você, para crescer tua empresa, para escalar um monte, você precisa esvaziar a mochila. Como você esvazia a mochila? Tendo um time que entrega, tendo processos, delegando para as pessoas da maneira correta, para você não estar com essa mochila pesada. E aí, o que você tem que entender nessa metáfora é qual o papel do dono. É subir a montanha. É escalar a montanha. E editar o caminho, né? Que a gente vai subir E para essa ele montanha. escalar a montanha, ou seja, para ele escalar a empresa dele, para fazer a empresa crescer, ele precisa esvaziar a mochila. E ele só vai esvaziar a mochila sem entender qual o papel dele. E entendendo o papel dele, ele vai fazer as funções necessárias que vão dar direcionamento para a empresa, mostrar onde a empresa está indo, contratar as pessoas certas, colocar as pessoas certas no lugar certo, treinar as pessoas e garantir que as pessoas saibam executar aquilo que elas são pagas para fazer. E aí a empresa cresce. Mas o dono, ele acredita que é o dono engordado, ele vive fazendo o trabalho operacional, ele acredita que ele tem que dar o exemplo, e aí ele está fazendo o trabalho operacional, pensando, eu estou mostrando para as pessoas, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair, eu estou dando exemplo para as pessoas fazerem. E eu sempre falo que, né, é meia verdade que você Não é lidera bem dando assim, exemplo. né? O dono que está no operacional, não está olhando para os indicadores, não está melhorando os processos, não está colocando as pessoas certas no lugar certo, não está tomando as decisões certas na hora certa, que ele está todo afobado, que ele está todo atrapalhado, ele está dando o exemplo de um empresário desorganizado, ele está dando o exemplo do empresário que não cuida das pessoas, ele está dando o exemplo do empresário incompetente para fazer as coisas acontecerem. E aí, qual é o exemplo que ele está dando? Ele está dando o pior exemplo possível. Para ele poder dar o melhor exemplo possível de ser o dono da empresa que tem clareza de onde quer chegar, de que mexe nas peças certas na hora certa, de que tem direcionamento, ele precisa dar o exemplo correto. Então, com esta mentalidade de dar exemplo correto, tem que fazer a lição de casa, né? Então, esse trabalho de delegação, ele é um trabalho que tem que estar na agenda do empresário. Ele precisa delegar atividades, tarefas, projetos. E aí tem os níveis de maturidade, que foi o que o Rogério falou. Pô, se eu delego para uma pessoa que tem uma alta maturidade profissional, essa delegação, ela tem que ser clara, mas ela tem menos detalhe. Se eu delego para uma pessoa que tem baixo nível de maturidade, essa delegação tem que ser mais diretiva, mais detalhada, mais clara possível, e ela não pode simplesmente chegar lá e faz isso. Eu preciso de mostrar como faz, me certificar se a pessoa entendeu, né? Olhar ela fazendo, olhar ela entregando o resultado, e só depois que eu tenho certeza que ela entrega resultado, aí eu libero essa pessoa para fazer. Se a pessoa tem um alto nível de maturidade, você tem menos detalhes para fazer isso, mas a pessoa não chega num alto nível do dia para a noite. Muitas vezes o que o empresário faz? Ele está muito centralizador demais, e aí ele entende que ele não dá conta, e aí ele fala, vou colocar alguém para me ajudar. Aí ele coloca alguém e fala, meu, eu não tô dando conta, se vira, dá seu jeito. Dá Cara, seus pulos. se vira e dá seu jeito, que comunicação é essa? O que uma pessoa entende quando o empresário fala, se vira? Se vira nos 30. Ela entende que dá tá seu pulo. sozinha. Ela O que entende que que essa não tem pessoa apoio. entendeu nessa comunicação? Qual que é a clareza dessa comunicação? Nenhum. Se vira, eu não sei o que significa se vira. Aí, beleza, eu entendo alguma coisa com base no que eu entendi, e com as competências que eu tenho, eu vou fazer o que eu posso. Aí a pessoa vai fazer um trabalho que não vai entregar valor, não vai entregar o resultado, eu ainda vou ficar intoxicado, que eu falei, pô, meu, eu já não falei pra você se virar e dar um jeito. E você não deu jeito. E aí você vira um líder com uma comunicação violenta, um líder com baixa efetividade, sempre achando que o problema está nas pessoas.
Eu quero deixar uma provocação para quem está nos ouvindo, né? Que é, a gente tem que parar para pensar que tipo de exemplo que a gente está dando, né? Qual o exemplo que você, comandante, que está nos ouvindo, está dando para as pessoas, né? E, Rô, quer incluir alguma coisa nessa resposta do Marcelo? Olha, eu incluí, não sei, mas aqui eu preparei um passo a passo. um passo a passo, né? Então, primeiro ponto aí, a gente começa sempre por ele. Qual é o objetivo? E vamos diferenciar o objetivo de meta, né? Depois do objetivo é que vem as metas, né? Então, o objetivo, entender qual é o objetivo da empresa, qual é o objetivo da atividade e qual é o objetivo da gente delegar isso. Se a gente deixar isso claro pra gente antes de fazer, a gente vai conseguir com clareza entregar para quem vai fazer. E pensar sempre que tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sinestésicas e a gente tem que fazer um conjunto de coisas para abordar todos os pontos, né? Então, vamos fazer junto, vamos mostrar junto, fazer uma apresentação junto, desenhar junto, escrever junto. Eu acho que esse é o ponto. Aí o segundo passo é, com isso, claro, vamos de fato fazer a tarefa da delegação. Então, a gente vai mostrar como é que faz, a gente vai fazer junto, a gente vai observar a pessoa fazendo e a gente vai corrigir para fazer um ciclo, né? Aplicar um PDCAzinho aqui na delegação, acho que cabe bem. A gente, inclusive, tem podcasts falando de PDCA aqui no canal, né? Então, volta um pouco na nossa playlist que tu encontra lá. E aí, por último, eu acrescentaria algo que eu acho interessante e eu gosto aqui, porque tem que fazer parte da cultura das empresas. Gere dados daquilo que está sendo feito. Então, a gente tem que gerar os dados, acompanhar os dados, dar feedback baseado nos dados, ajustar a rota e repetir o ciclo. Porque este terceiro passo aqui, eu acho que ele é uma constante. A gente olhar para os dados, interpretar os dados, dar feedback sobre os dados e repetir o ciclo. Até para entender se não vai ter outra coisa que você vai ter que delegar junto. E aí você faz o processo Porque tu melhora o processo, né? Exatamente. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês fazem para não cair em velhos hábitos? Às vezes a gente cai, o ser humano acaba caindo, né? Mas aí a gente tem o ato da reflexão, né? Reflete, entende onde falhou e ajusta. Reflete, entende onde falhou e ajusta. Eu queria falar aqui um pouquinho também do microgerenciamento. O microgerenciamento é um treino, né? Então, o que acontece? O dono da empresa não tem confiança e ele fica microgerenciando. Então, ele chega para os funcionários e fala assim, não faça nada sem falar comigo antes. Ao fazer isso, ele está treinando os funcionários para falar com ele de coisas que talvez nem tenham importância. Então, o funcionário não compra uma caixa de fósforo sem falar com o dono. Por quê? Porque o dono fala, não faça nada sem falar comigo antes. Ou outra coisa, o funcionário vai fazer alguma coisa, deu errado, o funcionário fazer alguma coisa deu errado faz parte do processo. E aí o dono da empresa fala assim, você não deveria ter feito isso sem falar comigo. E aí, automaticamente, quando você fala para o funcionário, você não deveria ter feito isso sem falar comigo, você está treinando teu funcionário para toda vez que der um problema, falar com você. Afinal de contas, ele não pode fazer nada sem falar com você, né? Então, cuidado com isso. Você ficar microgerenciando as pequenas coisas. Além de deixar você afogado, de deixar você atolado, você treina as pessoas para não fazerem nada e falar com você. E nisso as pessoas não se desenvolvem, elas ficam infantilizadas e os seus resultados não vão ser os resultados que você poderia ter. Então, eu queria trazer esse chamado para cuidado com o microgerenciamento, cuidado ao treinar as pessoas para te trazer problemas, né? Não só trazer problemas, mas para pedir permissão. Imagina, eu tenho uma filha, ela tem 10 anos, a Manu. A Manu chega em casa e fala assim, pai, eu posso comer uma sobremesa? Aí assim, pô, filha, é lógico que pode. Vai lá comer sobremesa. Não precisa perguntar pro pai se você pode comer a sobremesa. Tá com vontade de comer a sobremesa, vai lá e come. Mas ela toda vez vem me perguntar se ela pode comer uma sobremesa, se ela pode comer uma bolacha, né? Então, é infantil. Então, você tem que desenvolver a habilidade na criança para ela ter autonomia. O senso crítico. Pai, posso comer uma sobremesa às 3 da manhã? Não, peraí, esse não é o horário de comer a sobremesa às 3 da manhã. Mas precisa desenvolver autonomia nas pessoas. O empresário que faz microgerenciamento não desenvolve autonomia nas pessoas. Infantiliza os funcionários, né? E depois acaba sendo engolido justamente por esse comportamento mais infantil. Eu tinha escrito autonomia aqui, é legal também a gente desengravidar o que é autonomia. Quando a gente for explicar autonomia, né, é legal a gente entender o que significa autonomia pra gente, como a gente significa a autonomia e como a gente vai significar a autonomia para a pessoa, né? Eu lembro quando aqui, né, gente, estava começando um trabalho em parceria, a primeira pergunta que a pessoa que ia trabalhar comigo fez foi, qual é a minha autonomia? Eu falei, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você fale comigo, você está em treinamento.
né? Até o treinamento acabar e eu garantir que ela entendeu o que significa autonomia para ela, que eu entendi o que significa autonomia para ela e que eu esteja seguro com quanta autonomia eu vou dar, ela está em treinamento. Enquanto está em treinamento, a gente tem que ter essa conversa Para não delargar. constantemente. Exatamente. Até para não correr o risco de, eu dei autonomia e a pessoa vai e faz. Porque enquanto está em treinamento, independente do momento, a responsabilidade é sempre nossa. Né? Mas para não ficar aquele lance, mas eu fiz porque tinha autonomia para fazer e agora você está me responsabilizando. A gente tem que responsabilizar na medida certa, no esforço certo. Tem que estar claro o que a gente deixou fazer. Até R$10 você pode ir. É a confiança que você tem. Até R$10 vai. Qual é o impacto disso? É o impacto que eu tenho total capacidade de permitir que você erre. Se você errar, e para ir no ser... 100? Para ir no 100 eu preciso te treinar mais, porque tem erros aqui que eu vou ajudar você não cometer. É que não e aí eu vou cometido. deixar você gastar R$100. Aí depois tem a autonomia do 1.000, aí tem a 10.000, até chegar na autonomia que a pessoa precisa para ser completamente livre, trabalhar e entregar. A gente não pode... Dar autonomia também não é delargar, a gente tem que ir conquistando esse processo e gerando a confiança nele. E eu queria falar aqui das palavras grávidas, porque a gente não falou das palavras grávidas. Enfim, palavras grávidas, né? Eu aprendi esse negócio de palavras grávidas com o Randy DiStefano numa das formações que eu fiz ao longo da minha carreira, uma formação de coaching com o Randy DiStefano. E aí ele me ensinou esse conceito das palavras grávidas. No final do dia, eu não sei de onde vem a origem da palavra grávida, mas eu tenho aqui para mim que é o seguinte: eu nasci em 1973, né? Então logo vou fazer 51 anos. E na época que eu nasci, quando a criança nasce, os pais não sabiam se era homem, se era mulher, não sabia o que ia vir, né? Então, R$2 um bebê misterioso. Tanto que, você não preparava o quarto e decorava, né? O quarto, falava, vai ser uma menina, deixa eu decorar o quarto. Não sabe o que vai vir, né? E nem comprava as roupas ali, comprava roupas ali, né? Uma roupa mais neutras, e só depois ia fazer isso, né? Então, era uma surpresa. Eu acho que palavra grávida vem disso, sabe? É na minha hipótese. É uma coisa que é desconhecido, Isso, é uma surpresa, né? Você tá esperando, tem gente que tá esperando menino, tem gente que tá esperando menina, é uma surpresa, você vai descobrir só na hora. Quando a gente traz isso para o contexto empresarial das palavras grávidas, é o seguinte: você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Do tipo, Marcelo, faz direitinho aí para mim. Isso, o que é fazer direitinho? Né? O que é fazer? Então a gente precisa na comunicação. Mim é uma coisa, para ti é outra, para o Marcelo é outra. Na comunicação a gente precisa desengravidar o que a gente quer. Por exemplo, eu vou fazer um evento, aí no evento a gente vai lá e grava um monte de depoimento. Eu falo, eu quero um depoimento bom. Quando eu falo eu quero um depoimento bom, eu estou pensando uma coisa. Eu estou com uma imagem mental do que é um depoimento bom. A pessoa que está ouvindo eu quero um depoimento bom, ela tem uma outra imagem. E o que é bom para ela pode não ser bom para você. Um exemplo simples, né? O que é um depoimento bom para mim? Por exemplo, depoimento bom para mim é o cara falar que aumentou o faturamento, vendeu mais e teve mais lucro. Isso é um depoimento bom. Um depoimento bom para mim é o cara falar que ele organizou os processos e por ter organizado os processos, hoje ele tem mais tempo para curtir a família e ele consegue tirar férias porque antes ele não conseguia tirar férias. Isso é um depoimento bom para mim. Às vezes, para quem está fazendo pegando os depoimentos e editando os vídeos, às vezes o depoimento bom para essa pessoa é a pessoa falar assim: nossa, o evento está fantástico, muita energia. Não foi isso que eu pedi, não é isso que eu quero. Não deixa de ser bom. Não deixa de ser bom, continua sendo bom, mas não é o bom que eu estou pedindo. É grávido, por quê? E aí eu volto volto lá. É grávido. Eu volto no começo. Qual era o objetivo da coleta desses depoimentos? Exatamente. Porque nas duas situações eles são bons, mas ele é bom para o objetivo? Aí é o ponto. Por isso que a gente tem que trazer a clareza do objetivo. Se a pessoa sabe qual é o objetivo, ela até te ajuda a construir essa definição. E a gente fala, qual que é o objetivo? O objetivo é pegar esse depoimento, porque no marketing a gente vai subir esse depoimento nas redes sociais, esse depoimento vai atrair o tipo de cliente que a gente quer, vai ajudar a gente a melhorar a conversão na estratégia comercial. Então eu preciso pegar esses depoimentos. Só falar, eu quero um depoimento bom, é grávido. Então a gente tem que tomar cuidado com a comunicação, porque a comunicação grávida, ela é cheia de ruídos. Eu preciso que isso seja feito direito. Eu preciso que você faça o teu trabalho com atenção. O que é fazer um trabalho com atenção? Eu preciso que você seja mais proativo. O que é ser mais proativo? Eu preciso que você tenha mais iniciativa. O que é ter mais iniciativa?
E olha que coisa interessante, né? A gente fala que a comunicação, a gente tem que se comunicar de uma maneira como a gente estivesse se comunicando com uma criança de 6 anos. Só que quando eu falo assim, ó, se comunica com o teu funcionário como se você estivesse comunicando com uma criança de 6 anos, só vai saber o que é isso quem tem uma criança de 6 anos. Então, por exemplo, a minha filha chega para mim e fala assim, pai, o que é coerente? Também, né? Uma pergunta dessa. Pô, Manu! Mas ela chega e fala... Manu, vai ler no dicionário. Ô pai... Tinha que estar lendo a Turma da Mônica, pai, não o o que é intolerante? Agora, pensa você explicando para uma criança de 6 anos o que é coerência. Pensa você explicando para uma criança de 6 anos o que é tolerância. Dá para explicar? Você conseguiu fazer ela entender? Eu teve um tempo, até suou, né? Não, até suei, né? Pai, o que é decisão? E como eu explico para uma criança de 6 anos o que é uma decisão? Porque você vira para a criança e fala assim, ó, intolerante é uma pessoa que não tolera outras pessoas. Você falou mais do mesmo. Exatamente. Tá, né? E o que é tolerar alguém? Isso. Ah, filha, coerente... coerente é você ser coerente nas coisas que você faz. Coerente é você ter bom senso. Parabéns, pai. Coerente é Nota você ter dó. bom senso. Minha filha não entendeu nada. Minha filha não entendeu nada. Então, a arte de se comunicar de maneira clara, ela é uma arte de mestre. E muitas vezes a gente ignora isso. E na empresa, quando a gente se comunica desse jeito, vai ter ruído. Vai ter ruído. Você devia ter tido bom senso aqui, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu quero bom senso de vocês na hora de tomar as decisões. Tá, o que é bom senso? O que é bom senso? Explica isso para uma criança de 6 anos. O que é um bom senso, né? E aí, quando você desenvolver essa arte, que é arte de mestre, não é arte de iniciante, sua delegação vai ser muito melhor, né? Então, explicar para uma criança de 6 anos exige você falar assim, se eu estivesse explicando isso para uma criança de 6 anos, como eu explicaria? E a gente, no dia a dia, a gente fica bom senso, coerente, isso tem tema né? pra falar. Bom senso, coerência, senso crítico. Explicar essas coisas para as pessoas assim, elas não vão entender. Então, qual que é o teu exercício, né? Trabalhar isso, melhorar a tua comunicação. Exercício prático aqui, que a gente está entregando, né? Quer ver um negócio bem bobo? Bem bobo? Minha cunhada foi morar em Maceió. E ela é mineira. Filha de mineiros. E um dia ela organizou um café da manhã para a criançada na casa dela, para a filha poder se enturmar. E ela fez um café da manhã maravilhoso. Ninguém comeu. Eu vou explicar. Ela fez um café da manhã maravilhoso. Gente, manda os filhos para cá. Vou fazer um café da manhã bem legal. O que ela fez? Acordou cedo, bateu uma massa de pão de queijo, assou o pão de queijo, pôs requeijão, café com leite, doce de leite, pãozinho francês e tal. A criançada que mora em Maceió come cuscuz. Não come pão de queijo, não gosta. Não foi um café da manhã legal. Olha como é interessante. Maravilhoso. Foi um maravilhoso. Maravilhoso para quê? Então, entender o processo envolve, inclusive, questões culturais, né? Então, você fala maravilhoso. O que é maravilhoso pro Marcelo? Exato. E aí tem várias grávido, né? coisas. Maravilhoso é grávido. Mas até na questão cultural, pra gente observar isso, na nossa empresa tem uma cultura. Ensinar a cultura faz parte. Até porque se um dia você usar para maravilhoso, ela esteja desengravidada. E aí a gente volta no que tu trouxe no início. Qual era o objetivo do café da manhã? Qual era o objetivo do café da manhã? Agradar as crianças. Pô, mas ela não sabia o que as crianças comiam. Vacilou, né? Não pensou nisso na hora, então, né? Segredo para você desengravidar a comunicação. E eu vou falar que esse é o segredo, mas dá trabalho, tá? É você perguntar assim, por exemplo, né? Você quer que uma pessoa tenha bom senso. O que faz? Porque o verbo fazer coloca a pessoa em ação. Então, qual é a ação, né? O que faz uma pessoa que tem bom senso? E descreva isso em ações. Em ações. O que faz uma pessoa que tem bom senso? Coloca isso em ações. Quando você coloca isso em ações, fica mais fácil para a pessoa entender. Gente, a gente precisa finalizar esse episódio. A gente tem muita coisa para falar, né? Pena. Mas eu quero um último conselho para quem está nos ouvindo. Um conselho, mas a gente pode falar do comando também. Mas para quem está nos ouvindo, que entendeu depois de tudo isso que a gente falou, que realmente precisa desenvolver essa habilidade, para essa pessoa começar agora, sair assim, desligou o podcast aqui e começar a delegar de forma efetiva. Vocês podem dar pelo menos um de cada um? Um conselho. Quando você for delegar, escreve o que você está delegando.
né? Senta com a pessoa, escreve, você fala assim, olha, eu estou delegando esta tarefa, o meu objetivo com essa tarefa é esse, escreva, faça escrito, não faça falado, tá? Porque quando você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Escreve o que você está fazendo, né? Mostra para a pessoa o que é um trabalho bem feito, mostra o objetivo, mostra o que é um trabalho bem feito, se for o caso, mostre para a pessoa. Depois fala, vamos fazer junto? Faça junto com a pessoa. Depois fala, agora faz que eu vou observar. Observa ela fazendo. E quando você tiver certeza que ela consegue fazer aquilo, e aí você delega. Então, meu conselho prático é escreva. Determina qual é o objetivo, escreva e delegue por escrito. Tá? Escreva o objetivo. Né? Outra coisa, coloque data, prazo. Né? Olha, isso precisa ser feito até tal horas. Tá? Muitas vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu preciso que você me faça XYZ. E aí você não fala quando. E aí quando você não fala quando, na cabeça da pessoa pode ser até assim que eu pode ser puder. até o final de semana. Mas às vezes você quer aquilo para aquele dia. Então, se você quer um negócio para o mesmo dia, você vai falar, ó, eu preciso disso até as 2 horas da tarde. Consegue me garantir que até as 2 horas da tarde isso daqui vai estar pronto? Beleza. Então, escreve e determine quando você quer aquilo entregue, porque senão aquilo não vai acontecer, né? E deixe bem claro que o objetivo é o final da tarefa, não é mandar e-mail, não é mandar mensagem de WhatsApp, é ter a tarefa concluída, beleza? Perfeito. Esse é o meu conselho. E tu, Rô? Cara, na hora que você estiver fazendo tudo isso, conta pro espelho isso e vê se você mesmo entendeu, se fez sentido para você o que você tá falando. E se fizer sentido, você continua. Se não fizer, corrige, volta lá, escreve de novo. Ajusta a rota antes de passar para frente para você garantir que realmente está claro. Eu peguei dois comandos aqui nesse nosso papo. Um que o óbvio precisa ser dito e o outro é qual é o objetivo, né? Agora eu vou infernizar vocês agora com essas perguntas, né? Qual é o objetivo? Qual que é o objetivo? Mas por estar me delegando, beleza, me explica melhor qual é o objetivo dessa delegação para eu ser mais efetiva na hora que eu for fazer a tarefa, né? Gente, amei. O meu comando é show, share e observe. Boa, mostre, faça junto, observe a pessoa fazendo, beleza? E aí depois deixa a pessoa fazer. E aí eu quero deixar mais uma coisa aqui, que é compartilhar esse episódio, né, gente? Quantas pessoas a gente conhece, que a gente percebe, a gente vê que a pessoa às vezes está ali sobrecarregada, né, sufocada de tarefas e coisas que ela poderia estar delegando, né? Então, compartilhe esse episódio com quem você gosta, porque isso aqui é carinho puro, Muito né? bom. Curte os nossos episódios aqui no Spotify, no YouTube. Compartilha e comenta, gente. Comenta, gente. Eu quero ouvir teu comentário. Como que é com você? Você delega falando palavras grávidas? Tua comunicação, ela é clara, ela é fluida? Você tá ficando louco porque você tá falando e as pessoas não estão entendendo? Escreve aí que eu quero saber. Aprendeu alguma coisa com esse nosso podcast? A gente vai fazer né? mais podcasts falando desse tema. Exatamente. Muito bom. Então tá, gente, é isso. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.